Aleluia, louvado seja Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja. Bom dia a todos. Podemos assentar, glorificando a Deus. Aleluia. O fio da escarlate fala da história de uma mulher que entrou para a história por um ato profético. Sabe, às vezes nós só precisamos de uma atitude nossa no decorrer da nossa história para que também possamos entrar para a história de Jesus. A história dessa mulher é tão linda porque ela vem de uma história de frustração, de decepções amorosas, enfim. Mas um dia ela encontrou a misericórdia do Senhor Jesus. Assim como eu, assim como você, também hoje, só estamos aqui pela misericórdia dele. Esse fio, ele aponta para o sangue, tanto o sangue do Cordeiro lá da antiga aliança, mas principalmente para o sangue do Cordeiro Santo que foi derramado na cruz do Calvário. É esse o fio que nos liga, o fio que nos salva, o fio que nos livra da destruição por causa do pecado. Louvado seja Deus. Hoje é Páscoa, amém? Celebramos a Páscoa. Você já disse Feliz Páscoa para alguém que está aí próximo de você? Por favor, faça isso. Se alegre. Dia da Páscoa é dia, na verdade, de celebração. Glória a Deus. E eu me peguei pensando tanto esta semana sobre este assunto. Todos os anos nós passamos pela celebração da Páscoa. A Páscoa da antiga aliança foi celebrada durante séculos. E a Páscoa, ela é mais do que um ritual. A Páscoa, ela é um ato profético. Pode-se dizer que de todos os atos proféticos da Bíblia, a instituição da Páscoa é o ato mais poderoso e mais profético de toda a narrativa da história do povo de Deus, amém? Porque ela atravessa séculos, e ela aponta para Cristo Jesus na cruz, mas ela não termina em Jesus, ela se estende há mais de 2000 anos, e vem alcançar a mim e a você aqui, tantos anos depois, louvado seja Deus. Então, é um ato tão incrível, tão profético, e hoje temos tantos motivos para celebrar. Essa semana eu pensando, até gravei um videozinho, fui postar, não deu certo, eu falei, esse negócio não é para mim mesmo, ô Jesus. Uma hora não postou, outra hora saiu sem som, e ai meu Deus, é assim, vamos embora. Mas eu estava pensando, vamos se o som não está legal aqui, não sei o que é, mas não está legal. Mas eu estava pensando, se o Cordeiro que nós celebramos é a morte de Jesus Cristo, então celebramos a Páscoa no dia errado. Você parou para pensar nisso? Não é verdade? Se celebramos a Páscoa como apontamento do Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, então a Páscoa fala da morte de um cordeiro, sim ou não? O cordeiro não morre no domingo, ele morre na sexta, então. Só que é incrível porque para nós cristãos, a Páscoa ela não se completa apenas na morte do cordeiro. Ei, me escute, a Páscoa não se completa apenas na morte do cordeiro. A Páscoa se completa na morte, mas também na ressurreição do Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Isso é Páscoa para nós cristãos. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, tenho alguns minutos para pregar e nós vamos então celebrar a ceia do Senhor. Tem a tela da minha mensagem aí? Tem, né? Eu creio que tem. Tem. Na Páscoa tem. Tem sim.
É uma tela que diz assim: o Cordeiro morreu, e agora? Diga comigo, diga: o Cordeiro já morreu. Pergunta para você mesmo: e agora? Olha para quem está perto de você e pergunta para essa pessoa: e agora? Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 27, verso 45, que diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Então, da hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Eu explico só um pouquinho, porque nós estamos em escola dominical, domingo de ceia do Senhor, então nós precisamos entender, e eu faço questão de explicar alguns detalhes, para que você saia daqui tendo consciência de fato como foi esse fatídico dia da crucificação e também da celebração da Páscoa e da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi julgado e condenado. Esse processo do julgamento de Jesus inicia-se na quinta-feira à noite, tá? Não na sexta-feira, tampouco no sábado, é na quinta-feira à noite que Jesus Cristo, que começa o processo do julgamento. Na quinta-feira à noite é que Jesus Cristo está reunido na última ceia. Vai me ajudar aí, Robson? Oh, Jesus, obrigado pela vida do Robson. É na quinta-feira à noite, preste atenção aqui em mim, que Jesus Cristo reúne-se para a celebração da Páscoa com os discípulos. Ei, escute, preste atenção. Na quinta-feira à noite, Jesus está reunido com os discípulos para a celebração da Páscoa juntamente com os discípulos, entendendo bem que a celebração da Páscoa não era um rito de apenas um dia. A celebração da Páscoa era um ritual que abrangia-se pelo menos 7 dias daquele povo. 7 dias antes do dia final da celebração, eles já começavam um ritual, desde a preparação do cordeiro que seria imolado lá no último dia, como todos os preparativos de alimentos que seriam comidos durante esses 7 dias. Alimento fermentado, nenhum tipo de alimento fermentado poderia entrar sequer dentro de casa, porque o alimento fermentado tinha uma representação do pecado. Então era uma semana de preparação, era uma semana de santificação. Então Jesus está reunido com os discípulos, preste atenção, para celebrar esse ritual, dias antes, na véspera do último dia da Páscoa. Então ele está celebrando a ceia da Páscoa juntamente com os discípulos. É este o momento em que Jesus vai instituir aquilo que nós chamamos hoje de a Santa Ceia do Senhor. É junto com a celebração da Páscoa. Ele está ali reunido no cenáculo, em um lugar preparado, em uma casa, em um ambiente mobiliado, mas também espaçoso. Todos os 12 discípulos estão ali com eles. Eles celebram este momento. E ali então ele vai instituir a nova aliança, onde ele vai pegar um pão e vai partir esse pão rasgando, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós. Aí também tomando um cálice, ele vai instituir dizendo: isso é o meu sangue. Ali é instituído, junto na celebração da Páscoa, é instituído então a celebração agora da nova aliança, da ceia do Senhor. Essa noite inteira é uma noite muito fatídica para ele. Ele está já agora com sentimentos voltados que logo mais ele seria julgado, seria condenado, o Filho de Deus seria entregue nas mãos dos pecadores, e aí então, pelos pecados da humanidade, ele seria então totalmente condenado, pregado em uma cruz. A alma dele começa a sentir essas dores por antecipação. Quando eles saem ali daquele ritual da celebração da Páscoa, queridos, ele vai levar os seus discípulos até o Getsêmani. Diga comigo, Getsêmani. Getsêmani significa prensa de óleo. É ali onde a azeitona na oliveira verdadeira vai ser moída, vai ser prensada. É ali naquele lugar onde Lucas vai registrar que ele soa sangue. A angústia na alma de Jesus é tão dolorosa, é tão profunda, e a angústia da alma dele não é porque Pedro haveria de negá-lo minutos, horas depois, não é porque Judas haveria de traí-lo, não. A angústia que Jesus está sentindo na sua alma
É uma angústia do peso do pecado de toda a humanidade que viria sobre ele naquele momento. Ele vai orar por 3 vezes, a uma distância dos discípulos de um tiro de pedra, aproximadamente 30 metros. Ele vai insistentemente dizendo para o Pai: Pai, se possível, passe de mim este cálice. O Pai em silêncio não responde nada. Ele volta, os discípulos estão cansados, olhos pesados, eles estão dormindo. Jesus desperta os discípulos, vai orar novamente, intercedendo, rogando diante do Pai. O Pai não diz uma só palavra, então ele entende que era a vontade do Pai que se cumprisse aquele ato sobre a vida dele. Ele vai responder então com uma palavra, dando um sim para Deus: Pai, então faz a tua vontade, e seja feita a tua vontade, não a minha. É ali no Getsemane, queridos, que os discípulos estão junto com ele, mas um deles já havia se apartado deles lá na celebração da Páscoa. Quando você estuda de uma forma mais profunda esses pormenores e esses detalhes, você vai perceber que Judas comeu a Páscoa, mas não participou da ceia. Ele sai antes, minutos de participar, de celebrar da ceia, porque ele vai para os sacerdotes, ele vai para os soldados para entregar a Jesus. Prova disso que quando Jesus sai da celebração da ceia e vai para o Getsemane, ele já não está mais junto. Porque é ele quem chega lá dentro do Getsemane, trazendo uma turba de soldados com tochas na mão. É madrugada de quinta para sexta-feira. É madrugada já de sexta-feira. Jesus está orando juntamente com os discípulos ali. E de repente, uma turma de soldados com tochas e porretes e paus nas mãos, cordas nas mãos, eles vêm. Um deles aparece na frente, e esse é o discípulo. Vai até Jesus. Já haviam combinado que aquele a quem Judas desse um beijo, esse era o Messias, esse era o Cristo, esse seria o Jesus, aquele a quem deveria ser preso. Judas chega até Jesus e dá um beijo nele. Jesus o segura pela mão e diz: amigo, por que vieste? Ele então se afasta. Eu acho tão interessante quando os discípulos tentam reagir ali, quando os soldados tentam prendê-lo, e Jesus vai dizer uma palavra: ei, pode deixar, está tudo certo. Não poderia eu rogar agora ao Pai aqui, e Ele enviaria aqui mais de 12 legiões de anjos, 12 legiões de anjos em meu favor nesta hora, mais de 72 mil anjos. Se uma voz fosse dada, se um comando fosse dado, viria em favor dele naquele momento. Mas não, ele não dá. Por quê? Porque Jesus é uma entrega, porque Jesus é uma oferta. Alguns discutem, quem matou Jesus? Foram os judeus ou foram os romanos? Quem foi capaz de tirar a vida do Jesus, o mestre, o Messias? Não foram judeus, também não foram romanos, porque ninguém matou a vida do autor da vida, porque foi ele mesmo que entregou a sua própria vida por amor de mim e por amor de você. Ele é julgado, é condenado. Pelas madrugadas da noite, levam ele à casa de Caifás para Pilatos, de Pilatos para Herodes, e vira uma bagunça toda, e tudo é feito ocultamente. Então ele é julgado e condenado nas madrugadas. Agora condenado, ele é açoitado em 9 horas da manhã, então ele está no lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira. 9 da manhã ele é crucificado. Das 9 da manhã até ao meio-dia, um período de 3 horas. 9 da manhã até as 3 horas, até o meio-dia, são 3 horas, o sol está brilhando. E a Bíblia vai dizer, no texto que estamos, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a face da terra. O sol se escondeu. Então, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo.
E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Talvez você nunca leu esse texto, olhe bem para ele, preste atenção. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Louvado seja Deus. Somente até aqui, e nós vamos ministrar o que Deus tem colocado em nosso coração. Eu fico imaginando a cena, tentando pelo menos imaginar. Imagine você estar em casa e seu papai, seu vovô, ou um irmão, um tio, ou um melhor amigo, ou um filho, quem sabe, alguém que já partiu, mas partiu em Cristo, e você está em casa, assistindo The Chosen, uma tarde de sábado, de repente, você está ali tão focado naquilo que está acontecendo na televisão, e aí então, bate na sua porta, e você vai abrir a porta, e é alguém que já havia partido. Meu Deus, você fica de pé ou cai duro no chão? E mais do que pensar isso, eu fico pensando, eu gosto de pensar essas coisas, pastores e líderes, eu gosto de conjecturar, eu gosto de imaginar, porque a Bíblia está dizendo que muitos que já estavam mortos ressuscitaram, ressurgiram, e eles apareceram para muitos, entrando na cidade. Eu fico pensando, ressuscitaram com as mesmas roupas? Ou receberam uma roupa já de alguém que já está glorificado? Porque se ressuscitou com a mesma roupa, amado, o negócio estava feio. Se ressuscitou e não deu tempo de passar num chuveiro, tomar um banho, dar uma lavada na terra, tirar os restos do tecido que ficaram tempos ali, já se apodreceram, enrolado, enfaixado, porque era costume deles se enfaixar todo o corpo. Se não deu tempo de tirar direito, fazer uma maquiagem, aí o susto foi maior ainda. Meu Deus! Ao invés de se alegrar com a ressurreição, não, caíram desmaiados e se assustaram. Fico pensando nessas coisas, mas o que tem a ver com a mensagem? Não muita coisa, quase nada, só porque eu fiquei pensando mesmo. Queridos, o Cordeiro morreu, e agora? Diga mais uma vez, o Cordeiro morreu, e agora? Nós precisamos entender que a Páscoa não se trata apenas de uma celebração. A Páscoa, ela se trata de um ato profético, de um anúncio, que aponta realmente para a maior história que a humanidade já pôde viver ou presenciar. E sabe, querido, é tão profético o ato de um cordeiro morrer pela humanidade, que a Bíblia vai dizer, Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8, de um cordeiro que já foi morto desde a fundação do mundo, para a libertação de um povo. Então nós estamos diante de um ato completamente profético, de um anúncio profético. A morte de um cordeiro, para que haja vida através da morte desse cordeiro. A morte de Jesus, nós precisamos entender, ela não foi uma tragédia. A morte de Jesus, ela é a única morte que foi capaz de vencer a morte. Eu vou repetir porque eu sei que sua cabeça bugou. A morte do Cordeiro Jesus Cristo foi a única morte capaz e que teve o poder de vencer a própria morte, porque foi na morte dele que a morte foi vencida, louvado seja Deus. Porque se ele não morre, ele não ressuscita. E se ele não ressuscita, também a morte não é vencida. Mas ele, como Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, não só morreu e derramou o seu sangue, mas ele também ressurgiu dentre os mortos, e a morte hoje já não tem mais poder para matá-lo, e também não tem mais poder para tirar a vida que ele nos deu. O Cordeiro morreu, e agora? 3 coisas acontecem simultaneamente naquele dia, naquela cruz ali no Calvário. Primeira, o sangue do Cordeiro é derramado como forma de pagamento pelo título da dívida que existia sobre nós.
É ali na cruz, queridos, que ele vai dizer uma palavra, e eu já preguei aqui outro dia sobre isso, e não é a mesma mensagem, mas é parte da mesma, porque tudo aponta para a cruz, e não tem como apontar para a cruz e não ouvir esta palavra: está consumado. Não tem como você ouvir os discursos, as narrativas daquilo que Jesus disse na cruz, e não atentar para esta palavra: está consumado. Porque essa não é apenas uma declaração qualquer, sim, este é um grito de conquista, esse é um brado de vitória. Está consumado não é uma palavra qualquer, está consumado é a declaração do maior plano, ou por que não dizer o plano mais perfeito de toda a humanidade que está se cumprindo naquele exato momento. Esta palavra, está consumado, ela era usada lá na antiguidade dentro de 3 contextos. Primeiro do contexto financeiro, depois no contexto militar e depois no contexto judicial. Eu explico para você. Esta palavra era usada no contexto financeiro quando alguém tinha uma dívida muito alta e ele conseguia pagar aquela dívida. Principalmente quando se tratava do jubileu. Pessoas que tinham dívidas altas, que perdiam as suas terras para os seus credores, quando completava o ano do jubileu, havia uma necessidade do resgate dessa terra. Então a palavra que se dava é: a tua dívida acabou, ela não tem mais validade, então está consumado, tua dívida está paga. Quando alguém tinha um compromisso com alguém e pagava-se essa conta, a palavra era esta: está consumado. No contexto financeiro, no contexto militar, quando uma missão era dada a um soldado, quando uma missão era dada a uma corporação, a uma milícia de soldados, então, quando eles cumpriam esta palavra, quando eles cumpriam essa missão, melhor dizendo, eles retornavam para o seu comandante dizendo: a missão foi cumprida. E dentro do contexto judicial, quando uma sentença fosse executada, uma sentença sendo executada também era-se usado a mesma palavra: está consumado. Então, quando eu olho para esse texto, Jesus dizendo na cruz do Calvário: está consumado, não é apenas um brado, mas ele está anunciando ao céu, ele está anunciando à terra, ele está anunciando para o inferno, ele está anunciando para toda a humanidade: a sentença foi executada em mim, eu cumpri a minha missão e já paguei a sua conta, louvado seja Deus. Está consumado. O Cordeiro morreu, e agora? Colossenses capítulo 2, verso 14, vai dizer assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Eu e você, todos nós, tínhamos nas mãos do diabo, nas mãos de Satanás, uma promissória, na qual, nessa promissória, estava já assinado pelo pecado de toda a humanidade, que a sua vida estava nas mãos dele. E quando o Cordeiro morreu naquela cruz, ele está dizendo assim: ó, eu peguei a promissória das mãos do diabo, tirei ela das trevas e rasguei, paguei a conta, está consumado, a promissória já não existe mais. O Cordeiro morreu, e agora? O Cordeiro morreu, agora você não deve mais nada. Eu não sei se você consegue se alegrar com isso. Não há mais título de dívida, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais maldição, o pecado já não tem poder, porque você pode ser um cristão e às vezes peca, e peca mesmo, assim como eu também peco, mas quando você peca e se dobra de joelho diante do Pai, a Bíblia vai dizer que há um intercessor, há um advogado junto do Pai, que está dizendo: não, Pai, ele pecou, mas agora não é mais o pecado dele, essa conta já foi paga aquele dia, lá na cruz do Calvário, já está consumado, ó Pai, por isso, ele não deve mais nada. 3 coisas acontecem. A segunda coisa que acontece: o Cordeiro morreu, e agora? O texto vai dizer no verso 51, eis que o véu do santuário se rasgou
em duas partes, de alto a baixo. Eis que o véu do santuário se rasgou. A segunda coisa que acontece quando o cordeiro morre, é que o acesso a Deus foi liberado outra vez. Um caminho se abriu. Na medida que o cordeiro está morrendo naquela cruz, o véu do templo está rasgando-se de alto a baixo. Não, você não entendeu. O homem estava separado pelos seus pecados de Deus. Havia uma separação, foi cantado aqui. Eu do lado de cá e Deus do lado de lá. Somente o sumo sacerdote poderia entrar ali naquele lugar santíssimo, uma vez por ano, para fazer a expiação dos pecados da humanidade. Ele entrava ali com sangue derramado de um animal, que era imolado lá do lado de fora. O corpo do animal era queimado ali na frente, no altar do holocausto. Então ele levava esse sangue em uma bacia, passava-se pela cortina que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, e lá dentro então, ele derramava o sangue sobre a tampa da arca, que era o lugar da expiação dos pecados, e ali então, queridos, havia um incenso que era derramado, a glória, a fumaça de Deus tomava aquele lugar. Deus então recebia aquilo como um sacrifício pelo pecado do povo. Então 2 animais, um deles era morto, que era esse que era levado o sangue. Um outro animal então recebia a imposição de mãos do sacerdote sobre a sua cabeça, e ele era solto para o deserto, que era o pecado que ia se... vai embora pecado daqui. Um animal morreu, o outro foi embora. O sacerdote então estendia as mãos sobre o povo e orava pelo povo, e ali o povo era redimido dos seus pecados para viver mais um ano. Mas no ano que vem, tem que fazer tudo de novo. E no outro ano tem que repetir de novo. E assim animais e animais e animais iam morrendo todos os anos. Mas até chegar o momento em que Deus vai dizer que Ele não se agrada mais do derramamento de sangue de animais. E aí então, Hebreus vai dizer isso com muita clareza. O filho se levanta e diz: Pai, prepara-me um corpo que eu vou descer lá. Prepara-me um corpo que eu vou descer. E ele desce, ele vem. E ele vem, mas ele vem como um Cordeiro Santo. Quando João Batista enxerga ele, e vai dizer: eis aí o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Agora já não é mais os animais que morreram lá e o seu sangue foram passados sobre os umbrais da porta. Não, agora é o próprio Filho de Deus que está caminhando no meio, entre nós. Mas ele não vem como o leão da tribo de Judá, ele não vem como o rei dos reis. É por esse motivo que ele não nasce num palácio, ele nasce numa manjedoura, porque ele vem como um cordeiro. Ele vem para redimir o pecado da humanidade. Então, queridos, no momento em que seu sangue é derramado ali naquela cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Então hoje nós temos o caminho livre para entrar, o caminho que havia sido fechado lá no Éden, pelo pecado de Adão, uma espada que havia sido colocada na entrada do Éden, para guardar a entrada do Éden, porque ninguém mais podia acessar aquele lugar, ninguém, nenhum homem mais tinha direito ou acesso a entrar no santuário de Deus, que era o paraíso de Deus, ou o Éden de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 24, vai narrar isso. Deus coloca Adão e Eva para fora, pelo fato deles terem comido do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E Deus, quando os coloca para fora, não os coloca para fora para puni-los, mas Deus coloca para fora para poupá-los, porque lá dentro havia uma outra árvore, a árvore da vida. Diga: a árvore da vida. Essa árvore da vida também aponta para Cristo, porque quem come dela vive eternamente. Ei, quem já comeu de Cristo aqui e vive eternamente? Então, agora Adão e Eva estão lá dentro e comeram do fruto da árvore, Alex, do conhecimento do bem e do mal. E se eles permanecem lá dentro e comem do fruto da árvore da vida, eles se tornariam pecadores eternos. Então Deus vai dizer assim: eu os coloco para fora, eu tranco a entrada do jardim, eu vou redimir esse povo pelo sangue do meu Filho Jesus Cristo. Por isso que um cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo, e quando eu redimir esse povo, ele vai abrir o caminho de novo. Então o povo todo vai poder entrar de volta na minha presença.
uma espada foi colocada ali. Lucas capítulo 2, verso 35, Simeão vai profetizar, quando ele toma Jesus em seus braços, dizendo que uma espada transpassaria a sua alma. O salmista no Salmo 22, no verso 20, vai dizer que ele teme enfrentar essa espada, dizendo: Pai, livra a minha alma da espada. Mas ele enfrenta. Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20, vai dizer: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando a carne dele foi rasgada naquela cruz, e o sangue do Cordeiro foi derramado, o véu do templo também se rasgou, agora para que eu e você pudessem entrar. O Cordeiro morreu, e agora? Agora eu e você temos acesso livre à sala do trono. Agora eu e você podemos entrar no lugar santíssimo da presença dele. Nós tivemos a vigília aqui, nós tivemos os 24 horas de oração aqui. Eu não sei por que você não veio. Eu estou achando você preguiçoso demais. Eu acho que nós vamos ter que começar a orar para Deus tirar um pouco do conforto desse povo. O povo está muito confortável, ar-condicionado, cama box. Quando você deita, te abraça, te enrola assim. O despertador toca, você dá um tapa nele e fala: vai para lá, demônio. Sai daqui, Satanás. Para de incomodar meu sono. Para de me perturbar. Mas não, você mesmo tinha colocado dizendo assim: eu vou orar na madrugada. Mas você não veio. Você não vem, hoje é ceia, eu quero aproveitar para puxar a tua orelha. Você não vem orar. Aí quando a coisa aperta, você corre: pastor, ora por nós, ora por mim. O negócio está feio, lá em casa o negócio está virado no bicho. É, porque você mesmo deixou o bicho entrar. Porque a Bíblia vai dizer que o bicho anda ao derredor buscando aqueles a quem ele possa tragar. Você não paga preço em oração, não jejua, não vem para as orações da madrugada, não vem pagar preço. E aí então o bicho vai tomando conta. Eu não sei o que te impede, eu não sei se é tão bom vir. Eu testemunhei aqui na vigília, eu vim para cá, nosso horário era 3h30, é isso, pastor? 1h30, nosso horário dos pastores era da 1h30 às 2h30, eu fui para um cantinho, comecei orando por aqui, e sentei numa cadeirinha, lá onde está meu amigo, meu irmão Chico, naquela cadeira, ali eu tive um encontro com ele. Ali ele desceu e eu me esqueci da hora. Quando eu abri os olhos, pastores já tinha ido tudo embora, o pessoal tinha tudo embora, já estava da outra escala. Eu saí umas 3h30, acho que eu saí daqui, não me lembro mais. Queridos, sabe por quê? Porque o véu já rasgou. Você pode entrar aí na sua cadeira, onde você está, você pode desfrutar da presença dele. O Cordeiro morreu, o véu rasgou, você tem o caminho livre. Eu não sei se vale a pena ser cristão e não ter a liberdade de entrar na presença dele, Carlos, e desfrutar dessa presença, como ele está aqui nesta manhã de celebração da ceia do Senhor, dizendo: filho meu, filha minha, eu estou aqui, então somente desfrute da minha presença. Cordeiro morreu, e agora? Eu e você temos acesso livre a entrar no lugar santíssimo. Terceira coisa que acontece, nós já vamos ceiar. Cordeiro morreu. E agora? Agora, a ressurreição. Abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam, ressurgiram. O Cordeiro morreu. E agora? A vida venceu a morte, com a morte do Cordeiro. A vida prevaleceu sobre a morte com a morte do Cordeiro. Pelo fato da morte matar um inocente, amados. Sabe qual foi o X, o grande X da questão, o segredo da revelação, da manifestação da cruz ali? É que a morte tinha autoridade para matar os pecadores. Todo aquele que pecasse teria que morrer. Havia uma lei sobre isso. Pelo pecado de Adão, todos nasceram em pecado. Todos estão em pecados, todos estavam condenados, todos estavam já julgados, subjugados e condenados à morte. Mas naquele dia ela quebrou a cara. Porque depois de matar tantos pecadores, talvez ela pensou: esse vai ser mais um Noé, que depois de libertar o povo, depois de recomeçar a humanidade com o povo, vai se embebedar,
vai fazer alguma coisa errada. De repente ela pensou também, não, esse não vai ser como Noé, não, vai ser como um Abraão, de repente vai sair uma mentira dos lábios dele, de repente ele vai mentir que a mulher não é mulher dele, ele vai aprontar alguma, deixa eu sondar ele. Não, mas não foi, ele não foi igual a Abraão, não. De repente olhou, não, mas ele vai ser igual ao Isaac, vai ter os mesmos defeitos do pai. Também não foi igual a Isaac, não, deixa eu seguir a vida dele, a morte acompanhando a vida de Jesus, eu estou dizendo, não, ele vai ser igual ao Jacó vai aprontar alguma, em algum momento, Jacó vai ter que aprontar alguma. Jacó aprontou as dele sim, porque era homem, foi homem de Deus, mas teve suas falhas, teve seus erros, e eu não julgo por isso, porque eu também tenho as minhas, e você também tem as tuas, então, mas ele não foi como Jacó, não, de repente, levantou, nasceu um, e agora Deus diz que ele vai substituir Saul. Esse menino é diferente, eu já vi Samuel ungindo e derramando óleo sobre a cabeça dele, é um menino que já matou urso, já matou leão, esse menino é diferenciado, de repente é ele, é um tal de Davi que surgiu por aí, é um tal de rei Davi que agora está reinando sobre Israel, mas não, Davi aprontou tantas, amados, Davi tinha sangue nas mãos, sanguinário, homem de Deus, coração quebrantado, mas errou, falhou também, teve seus erros, e o mundo espiritual assistindo, dizendo, não, ele vai ser igual mais um desses, não, vai se levantando profetas maiores, profetas menores, vai se levantando, até que se levanta o Cristo, e ele fica assistindo, vai acompanhando a vida do menino desde o seu nascimento, ali na manjedoura, já viu que o negócio foi diferente, havia miríades e miríades de anjos, e o menino foi crescendo, não só na estatura, mas crescia no conhecimento, na graça, na obediência dos pais, o menino ia cumprindo a lei passo a passo, e ele dizendo, não, esse agora, não vou nem me preocupar muito não, esse vai ser mais um igual foram os outros, a minha preocupação já acabou, esse negócio de que vai nascer um da barriga da mulher, que vai esmagar a minha cabeça, já são séculos e séculos, essa conversa já não pega mais. Mas naquele dia, as trevas quebrou a cara. Isaías vai dizer como uma ovelha muda foi levada ao matadouro. Mataram o cordeiro. Imolaram o cordeiro, como vimos aqui nessa peça. Ele foi condenado pelas madrugadas, ele foi julgado, foi açoitado e foi pregado naquela cruz, e ali na cruz é que está cumprindo tudo o que estamos falando aqui, o sangue do Cordeiro Santo está sendo derramado. Quando ele morre, ele não morre como um pecador, ele morre como inocente, e morrendo como inocente, ele desceu no mundo das trevas, chegou diante do diabo e falou, me dê aí a chave da morte, me dê a chave do inferno, me dê a chave das trevas, porque você matou Noé, matou Abraão, matou Isaac, matou Jacó, matou Davi, todos eles pecaram, mas agora não, você matou o inocente, e porque matou o inocente, a morte já não tem mais direito sobre. Sabe, queridos, a morte venceu a morte com a morte do Cordeiro. Jesus não morreu só para te perdoar, ele ressuscitou também para te dar o direito da ressurreição. Eu vou repetir, a morte do Cordeiro não foi só o derramamento de sangue para proteger a sua casa, como foi lá no passado. A morte do Cordeiro não foi só o fio do escarlate para proteger que a sua casa não fosse destruída, não. A morte, o sangue que foi derramado daquela cruz, sim, foi para perdoar os seus pecados, mas também foi para te dar o direito de ressurgir dentre os mortos junto com Ele. Junto com Ele. A nossa Páscoa não termina na cruz, ela se completa com o túmulo vazio. O túmulo está vazio por quê? Porque a vitória foi completa. Diga comigo, a vitória foi completa. Será que o povo de Deus pode celebrar essa vitória? Oh meu Deus, celebra essa vitória, a vitória foi completa. A vitória foi completa, eu e você também ressuscitaremos junto com Ele. Você crê nisso? Pela morte do Cordeiro, a dívida foi paga, o caminho foi aberto e a vida eterna foi garantida. Nós temos direito à
ressurreição. Louvado seja Deus. Vamos ceiar, queridos. Que esta mensagem da Páscoa fique gravada nas tábuas do seu coração. Não foi um cordeiro qualquer. Foi o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Não é mais o cordeiro que não ressurgia lá, o cordeiro dos hebreus, que morria e permanecia morto. Também não é mais o cordeiro que saía como expiação pelo pecado e saía pelo deserto, não. Agora é o Cordeiro Filho de Deus. O Cordeiro Filho de Deus, que foi sepultado num túmulo, eu digo emprestado por José de Arimateia, porque ele só usou 3 dias. Ele só usou um pouquinho. Então empresta o seu túmulo, vou ficar lá dentro um pouquinho, depois já te devolvo. Depois eu já te devolvo. E você também, José de Arimateia, se você crê em mim, aquele que crê em mim, aquele que vive crê em mim, ainda que morra viverá. Você também, você fez o túmulo tudo, mas você não vai ficar lá muito tempo não, porque aquele que crê em mim tem direito à ressurreição. Você crê nisso? Vamos cantar? Vamos cantar. Quero chamar os diáconos aqui na frente, enquanto o Ministério de Louvor vai cantar uma canção. Esse é o dia de reflexão. Eu não sei como você celebra a Páscoa. Se você ainda está na fase do coelho, a nossa Páscoa é um cordeiro, o Cordeiro Santo, que foi imolado e pelo seu sangue derramado, nos deu direito à ressurreição. Aleluia, Jesus!